sobre os temas de 2025. Mas quero começar me congratulando com o senador Bittar pelo que ele falou a respeito tanto da denúncia feita pela PGR, quanto pela perseguição e pela inversão, subversão que está acontecendo em matéria de fazer justiça no Brasil. Quanto à denúncia feita pelo PGR, que a ninguém surpreendeu, nós podemos dizer que ela é muito criativa. Eu não tenho condições de dizer que ela é inepta ou é bem feita, mas sei que ela é criativa, porque é uma narrativa cumprindo aquela ordem, lembram? Que emanou de um ministro do Supremo. Seja criativo. Se os fatos são parcos, seja criativo. A denúncia é criativa. Só não é criativa na origem porque ela decorre do ódio, decorre do desespero e do medo pelo que possa acontecer no ano que vem nas eleições. Vamos voltar a conversar sobre isso. Mas, senhor presidente, ontem a PGR cumpriu aquilo que já esperávamos. Até porque os advogados de defesa hoje no Brasil não têm direito aos autos, mas parte da mídia tem, porque ela diuturnamente revela aquilo que, como disse, os próprios advogados de defesa não têm acesso. Como, por exemplo, há dias, parte da mídia já dizia que nessa semana a PGR cumpriria o ritual que fez ontem. Eu já disse uma vez, vou repetir. O Procurador-Geral da República, ele, aliado a alguns ministros, quando eles insistem na narrativa de que houve uma tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, eles promovem, expediam a mim, a maior fake news de todas. Porque um homem em sã consciência dizer repetidas vezes que homens e mulheres desarmados, que um presidente da República fora do mandato. Criatividade. Criatividade. Lá na Disneylândia, essas pessoas aqui com batom e Bíblia na mão estavam organizadas para fazer um golpe de Estado. Isso é a maior fake news de todas. E nós não vamos desistir. Não pense, senhor presidente, e o procurador-geral, os ministros, não pense que eles vão resolver a vida do país desse jeito. Esse país só se pacifica quando nós votarmos a anistia. E disse, agora há pouco, lendo aqui uma notícia do meu estado, dizendo que hoje, Plínio, está difícil, a direita e a esquerda, quem está à direita ou à esquerda, fazer um raciocínio isento. Sabe que eu concordo um pouco, presidente? Porque eu confesso ao senhor, como alguém que ouviu muito músicas do Caetano Veloso, eu confesso que hoje eu não consigo mais. Porque, infelizmente, eu não dissocio mais a imagem daquele Caetano lá de 40 anos atrás, quando representava uma certa rebeldia ao sistema, quando representava um resistente à luta contra a ditadura militar, e agora esse Caetano que, usando o dinheiro público da Lei Rouanet, festeja animado com a sua esposa, que a plateia adestrada com o dinheiro da Lei Rouanet, diga-se dos pobres do Brasil, comemoram e gritam anistia não. Isso é uma das coisas mais cruéis, senador Chico, que eu já assisti. Como é que essas pessoas que vivem com seus colegas, com o seu grupo, onde tem sequestrador, aonde tem quem matou, aonde tem quem assaltou banco, como foi a Dilma Rousseff, todos perdoados. Essa turma que assumidamente pegou em arma, fez guerrilha urbana e rural para dar um golpe comunista no Brasil, pode ser perdoada? E essas pessoas humildes, brasileiros simples,
como esse motorista de caminhão que está exilado, que está foragido, condenado a 14 anos de cadeia, com 6 filhos crescendo sem vê-lo, a mulher proibida de receber o salário que está bloqueado, a outra, dona de salão. Então, essa turma não pode ser anistiada. Mas quem assaltou, quem jogou bomba, quem assaltou o exército, roubando armas, quem fez justiciamento, esses puderam ser perdoados. Portanto, de fato, isso acaba contaminando a gente. Hoje eu não consigo mais ouvir, nem assistir um sujeito tão hipócrita como esse que eu citei. Agora, o Brasil vai ter que entender a parte que não compreendeu ainda. Não adianta eles tentarem tirar o Bolsonaro na marra, numa perseguição nunca vista no Brasil. Nunca vista. Uma perseguição como continuam fazendo com o presidente Bolsonaro. Não adianta tentarem tirá-lo na marra da campanha, da disputa eleitoral, porque isso não pacificará o país. Você tirar um concorrente quando o outro foi denunciado, processado e condenado no governo do Lula, se patrocinou os 2 maiores escândalos de roubalheira do mundo ocidental, porque no mundo comunista ninguém tem acesso, mas no mundo ocidental democrático, em que tem uma imprensa mais ou menos livre, não se tem notícia de uma roubalheira tamanha como essa, denunciado, processado em 3 instâncias, por unanimidade. Esse pode ser descondenado e ser presidente do Brasil. E aí eu me refiro, presidente Chico, não é ao juiz, ao desembargador, ao ministro, qualquer cidadão no Brasil, ele tem senso crítico e ele não aceita que, de um lado, alguém que foi processado e condenado por formação de quadrilha, por corrupção, numa manobra que o próprio ministro Gilmar disse que se não fosse o Supremo ele não seria candidato, não seria o presidente do Brasil, e o outro condenado por uma fake news. Agora, o Brasil está de cabeça para baixo, senhor presidente. Portanto, quero deixar aqui, para terminar esse capítulo, a minha solidariedade e o meu apoio. Eu disse aqui nessa tribuna, em 2019, 2023, no primeiro semestre, porque eu não gosto que a minha posição política tenha dúvida. Eu disse aqui no primeiro semestre, em 2023, que eu continuava Bolsonaro, e se porventura ele não puder ser candidato, é com quem ele indicar. Mas até lá, nós vamos fazer tudo para que a única pessoa que tenha direito soberano de dizer que ele não pode ser mais presidente é o eleitor na urna. Agora, o Brasil está de cabeça virada, senhor presidente. Veja, olha só essa matéria. Não tem muito tempo não, senhor presidente. Em 2017, Marcelo Odebrecht cita pagamento de milhões a Lula por meio de Palocci. A novidade, senhor presidente, não é essa notícia não. A novidade é o que vem acontecendo. Toffoli, aquele ministro que foi advogado, que advogou, que foi homem de confiança do Zé Dirceu. Toffoli anula decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Está tudo perdoado. STJ encerra processos da Lava Jato contra ex-ministro Zé Dirceu, que inclusive pode ser candidato já no ano que vem, senhor presidente. E a última, saiu ontem, Operação Lava Jato. Toffoli, o mesmo, anula todos os atos contra Antônio Palocci, ou seja, ministro e é hoje senador da República, Sérgio Moro. Nós podemos ter aqui, daqui a 2 anos, aqueles personagens que patrocinaram isso. A esposa do Cabral, já vou conceder o apático com muita honra ao ministro Sérgio Moro, senador da República. A esposa do ex-governador Cabral, casal condenado há décadas, foi liberada com o argumento de que era mãe e que precisava gozar do direito de estar em casa porque tem filho menor de idade. Mas as mulheres do dia 8, a elas
não é concedido. Um dia desse, pegaram um traficante com 850 quilos de cocaína em São Paulo e na audiência de custódia ele foi liberado. Lá mesmo no estado de São Paulo, sequestradores, pegos com a mão na massa, foram liberados na audiência de custódia. Na Lava Jato mesmo, as condenações para essa turma foram 10 anos, 11 anos, para aquele que eu me esqueço o nome, o Careca, que era um operador, aí ele pegou 38 anos de cadeia. Então veja como qualquer brasileiro, ele percebe que há muita coisa errada no que está acontecendo no Brasil. Se o presidente me permitir, eu concedo a parte ao ministro e hoje senador da República, com muito prazer, Sérgio Moro. Muito rapidamente aqui, eu quero seguir as suas palavras, senador Márcio Bittar. Hoje nós vemos essas situações de absoluta injustiça. Eu tenho pronunciado claramente sobre esse assunto. Aquelas invasões e destruições devem ser punidas. Agora, não pode fixar uma pena de 17 anos por um fato daquela espécie, para pessoas ali que eram manifestantes, que, a meu ver, se excederam, né, por violenta emoção e cometeram um erro. Lá atrás, o que eu defendia sempre é uma pena proporcional, que seja alguns meses de prisão ou pena de prestação de serviço. E, claro, segundo a culpa de cada um. Uma coisa é quem ficou lá fora, outra coisa é quem invadiu, outra coisa é quem invadiu e destruiu. Até teve gente que a gente viu filmagem que tentou evitar a destruição. Então, como é que coloca todo mundo aí nesse mesmo rol? Mas essa injustiça fica ainda mais gritante quando a gente está vendo o que está acontecendo. Hoje mesmo, como Vossa Excelência mencionou, quer dizer, o condenado, ele confessa o crime, ele vem à justiça, procura a justiça, diz que roubou dinheiro público, que recebeu milhões e milhões de reais em suborno, faz um acordo de colaboração, insiste no acordo de colaboração, porque o Ministério Público não queria fazer, mas daí a Polícia Federal fez esse acordo, insistiu, conseguiu a homologação desse acordo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Anos depois, não vale nada. Como é que fica, né? Ele foi coagido? Anos depois vai ter esse tipo de afirmação. E como é que fica o acordo, o dinheiro? Então nós estamos vendo uma justiça do avesso, que recai com todo um rigor fora da lei, desproporcional que prevê a lei em relação àqueles manifestantes, que sim, precisariam ter uma punição, mas não nesse montante. E agora acho que já passado 2 anos disso, vários deles presos já deviam ser completamente liberados, já foram punidos mais do que o suficiente. Agora esses casos de quem rouba horário, de quem tira dinheiro da saúde, da educação, quem roubou a Petrobras, saqueou a Petrobras, nós temos esse tratamento, não pela justiça como um todo, mas essas decisões pontuais aqui de um ministro supremo, mas a responsabilidade acaba sendo do sistema de justiça inteiro, e aí querem que nós aceitemos calados. E aí a gente viu esse ranking da Transparência Internacional, o Brasil despencando, prejudicando nossa moral lá fora, prejudicando nossa imagem, prejudicando o ambiente de negócios, e se diz que é conversa de boteco. Ora, quero apenas registrar aqui que concordo com as palavras de Vossa Excelência. Senhor presidente, agradecendo a vossa tolerância conosco, dizer que é um privilégio ser aparteado pelo ex-ministro, ex-juiz e hoje senador da República, nosso colega Sérgio Moro, e dizer que eles de fato voltaram à cena do crime, como disse o Alckmin, tanto que as estatais voltaram a dar prejuízo, a exemplo da empresa Correios, a mais antiga empresa estatal do Brasil, desde 1663. Quero dizer que, com a ajuda de Vossas Excelências, conseguimos já 31 assinaturas, vou protocolar a semana que vem, e aí numa conversa com o senador Marcos Duval, com o Magno Malta, vamos conversar para concentrar em uma das CPIs que está proposta aqui no Senado, para que o nosso presidente tenha mais facilidade, o presidente Davi Alcolumbre, de lê-la. Quero encerrar dizendo que aqui nós estamos em pé. Estamos em pé. Eu continuo dizendo a mesma coisa. O que o Guné fez ontem, essa semana,
O que alguns ministros insistem nessa narrativa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8 é a maior fake news inventada nesse país. O mundo está nos olhando. E ter eleição o ano que vem e não tê-la com o Jair Bolsonaro podendo disputar a eleição, isso é podridão, cheira mal. Isso não é democracia, isso é um golpe. E nós não vamos aceitar isso. Presidente Bolsonaro, tamo junto. Um abraço. Obrigado, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.